Ruth, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 17 até o verso 23. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Oremos. Bendito Deus, eterno Senhor, Deus de toda graça, de toda misericórdia, de toda provisão, nós exaltamos o glorioso nome do Senhor. E em resposta à tua santa convocação, como teu povo nos apresentamos diante de ti no dia do Senhor, para exaltar a tua majestade e para ouvir mais uma vez, ó Deus Santo, tuas palavras de vida, palavras que falam ao nosso coração, palavras que formam em nós o caráter de Cristo e que nos mostram o caminho que devemos andar a fim de glorificar o Senhor. Que nesta manhã, mais uma vez, sejamos edificados pelo Senhor para a tua glória. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no fim do primeiro capítulo, você pôde ver como o coração de Noemi, diante de tudo aquilo que ela vinha enfrentando da parte do Senhor, acabou se tornando amargurado. E quando o seu coração está amargurado, a semelhança do coração de Noemi, você vai passar a murmurar, como esta mulher fez, reclamando da sua sorte, daquilo que estava acontecendo. Você começará a olhar para o seu passado, mas de forma bastante seletiva, olhando apenas para alguns momentos em que você experimentou momentos bons, mas ignorando completamente o contexto em que você vivia, tentando reviver agora no presente aquele tempo que você viveu outrora, achando que com isso você vai ser mais uma vez feliz. E quando você está amargurado, você acaba não encontrando motivos de gratidão. Deus vai continuar abençoando a sua vida como tem feito, e você não verá os seus benefícios. A Bíblia diz que é preciso ter cuidado com a amargura, pois a raiz de amargura que brota no coração tem o potencial de causar prejuízo não só ao amargurado, mas também àqueles que estão à sua volta, que são contaminados pela sua amargura. Ruth está do lado de uma mulher de fato amargurada, Noemi, sua sogra, mas ela não se deixa contaminar por aquela amargura. E é interessante porque ela ouviu palavras bastante difíceis de ser ouvidas de sua sogra. Ela que havia feito uma belíssima declaração de fidelidade, dizendo que não deixaria sua sogra até o dia da sua morte. Quando retorna com a sogra, e assim elas chegam em Belém, quando as mulheres dali se alegram por ver novamente Noemi, e então exclamam: chegou novamente Noemi, chegou novamente aquela que é agradável. A resposta de Noemi foi: não me chamem de agradável,
não me chamem de Noemi, o Senhor me fez amarga. Eu parti desta terra plena, eu voltei vazia, eu voltei sem nada. E ali estava uma nora que não estava abandonando a sua sogra, mas Ruth não se deixa contaminar por esta amargura. Ela continua servindo a sua sogra, e ela vai colher então no campo de Boaz, como nós vimos na semana passada, e ali ela é alvo da providência graciosa do Senhor Deus. O texto que foi lido hoje mostra a volta de Ruth. Ela agora retorna com seus feixes. Parece que você percebe nessa imagem da volta de Ruth aquilo que o Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com os seus feixes. Parece que esta é exatamente a imagem que você percebe aqui nesse texto que foi lido. E então você tem a reação de Noemi quando Ruth chega com esta colheita. Você pode olhar para esta narrativa e aprender então sobre como se livrar da amargura. Como é que você deixa de lado a amargura que está em seu coração? E a primeira lição, o primeiro ensino do texto é que para você se livrar da amargura, você precisa atentar ao cuidado do Senhor. Noemi não fora colher com a sua nora. Ruth foi sozinha para os campos de Boaz, e não é improvável pensar aqui e inferir que exatamente por conta da amargura aquela mulher ficou prostrada. Ela não tinha mais motivo de alegria, apesar de ter voltado para aquela terra por uma esperança ter sido renovada no seu coração, quando ela ouviu dizer: Deus voltou a ser bom com o seu povo. E o verso 17 informa qual foi o resultado do trabalho de Ruth naquele dia que foi providencialmente preparado pelo Senhor. Veja aí o verso de número 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. E é interessante perceber aqui que o narrador, o autor do livro, ele faz questão de frisar quanto foi que aquela mulher sozinha colheu naquele dia. Um efa de cevada. O efa é uma medida de volume. Então, ele equivale mais ou menos a 22 litros. 22 litros de cevada. Se você colocar isso em termos de quilograma, ela colheu aproximadamente 13 quilos naquele dia. Foi uma boa colheita, levando em conta que ela estava sozinha. E o narrador quer enfatizar então que o trabalho rendeu bons frutos. Deus é aquele que providencia alimento. A providência de Deus, como você viu na semana passada, não exclui o trabalho. E esse trabalho de fato rendeu fruto. Ela volta para casa com 13 quilos de cevada. E ela então chega em casa com a sua colheita, mas não só com a colheita. Veja aí no verso 18. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sogra. O que é isso que sobejou depois que ela se fartou? Volte aí no versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Daquele lanche, daquela refeição que Boaz deu a ela enquanto ela estava cegando, ela ainda guardou. Foi tanto que ela guardou para sua sogra. E agora Noemi, aquela que está com o seu coração amargo, tem uma reação totalmente diferente da reação que ela teve na história atrás. Se anteriormente ela não conseguia perceber o cuidado do Senhor,
se anteriormente ela não estava encontrando motivos de gratidão, e foi isso que o narrador enfatizou, porque lá no capítulo 1 ele mostra toda a murmuração de Noemi e termina no final mostrando as bênçãos de Deus. Ela havia voltado com a sua nora, ela havia chegado no princípio da colheita, bênçãos que ela não conseguia perceber por conta da amargura do seu coração. Agora ela está diante de uma abundância de alimentos e ela bendiz o Senhor. Veja o verso 19. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Percebe a diferença do olhar? Eu estou vazia, eu não tenho motivo de alegria, Deus me fez amarga, e agora, bendito seja o Senhor. Deus não deixa de lado a sua benevolência. Então aquela que outrora atribui a causa da sua amargura ao Senhor, agora diz: não, esse Deus é benevolente. E essa palavra benevolente significa aquele que é leal, ou aquele que é fiel, aquele que é bondoso. Tudo isso está por trás desta expressão, ou desta palavra benevolência. E então ela está alegre e está surpresa com tamanha bondade da parte do Senhor. E então o coração outrora amargurado, que não consegue perceber as bênçãos, agora olha e vê. E ao ver o cuidado de Deus, ela chega a uma conclusão: Deus é bom, Deus é benevolente. Enquanto você enxerga a vida por meio das negras lentes da amargura, você nunca encontrará motivo de gratidão, ainda que haja muitos, e há. Porque as lentes que estão diante dos seus olhos não deixarão você perceber o quanto Deus é bom. É por isso que é importante trocar de óculos, trocar de lentes. E a palavra de Deus, meus irmãos, é a lente por meio da qual você deve enxergar as suas circunstâncias. Quando você olha para a sua vida, quando você percebe tudo o que está ocorrendo, cada momento, seja ele bom, seja ele difícil, precisa ser interpretado à luz da palavra de Deus. E quando você olha para a palavra de Deus, ao saber que o Senhor é benevolente, você percebe que a despeito das dificuldades, Ele está cuidando de você. As dificuldades são usadas para tentar muitas vezes ofuscar a sua mente. São usadas pelo inimigo das nossas almas. Mas Deus usa as mesmas dificuldades a fim de demonstrar a você o quanto Ele está empenhado em tratar a sua vida, em tratar o seu coração. Tem um hino no nosso hinário que o refrão diz assim: conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Então vai dizer: conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Já parou para pensar no que o autor dessa poesia está afirmando? Ele está dizendo que se você parar e atentar para aquilo que comumente você não percebe no seu dia a dia, se você começar a enumerar
aquilo que Deus está dando a você todos os dias de graça, por causa da sua misericórdia, você terminará por fim ficando surpreso. E a ideia é essa mesma. Quando você de fato começa a considerar o cuidado do Senhor, por vezes você se espanta. Eu não sabia que eu era alvo de tantas bênçãos assim. Então, quando você estiver triste, quando você estiver amargurado, faça uma lista de tudo aquilo que você já recebeu, de tudo aquilo que você tem recebido da mão do Senhor. Porque por vezes, meus irmãos, nós ficamos tão acostumados com as bênçãos do Senhor, que a semelhança dos israelitas, sustentados diariamente pelo Senhor no deserto, olhamos para o maná e dizemos: só isso? Só tem esse maná? E se você lembrar bem, a primeira vez que Deus deu ao povo maná, a expressão foi: o que é isso? Que coisa maravilhosa! Como é que algo que era bom e maravilhoso virou só tem isso? Costume. Parece que aquilo ali é o corriqueiro, é o normal. E por achar normal e corriqueiro, você para de atribuir este sustento ao Senhor e reclama: eu não tenho nada, eu só tenho maná. Lembre que você levantou mais um dia com saúde, que você tem um lar, que você tem emprego, que você tem uma comunidade da fé com quem contar. Pastor, mas eu estou doente, minha saúde não está boa, eu não tenho uma casa que é minha, eu moro de aluguel, ou eu moro na casa de outros de favor, eu estou desempregado. Como é que isso vai se aplicar à minha vida? Mesmo sem saúde, ainda com risco de morte, em Cristo você tem a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte, um inimigo muitas vezes temido e que parece grandioso, diante do Senhor não é nada. Foi isso que fez Paulo então exclamar com muita convicção: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se Paulo estivesse de fato desdenhando: cadê o grande inimigo? Porque não há grandes inimigos diante do Senhor. E Ele já deu a você esta vida abundante, então atente para o seu cuidado. Lembre-se também que todas as dificuldades estão sendo usadas pelo Senhor para forjar o seu coração, para fazer de você alguém semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Noemi já percebeu o cuidado de Deus para com ela por meio de Ruth. Sua nora chega com mantimentos, com alimentos, mas ela também está atenta ao cuidado de Deus por meio de Boaz. Veja nos versículos 21 a 23. Continuou Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi, a sua nora: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou. Veja que interessante. Quando ela percebeu a sua nora com aquele monte de cevada, a primeira coisa que ela pensou foi: onde você foi? Aonde você estava? Alguém te favoreceu?
E então a nora vai dizer assim: não, eu fui lá num campo, inclusive o nome do homem, do dono desse campo era Boaz, e ele falou para eu ficar ali com as servas dele. E Noemi então vai dizer: olha, faça isso, assim você estará segura. E é interessante porque o narrador, ele faz questão de dizer: ela passou a companhia das servas e ficou ali até o final da colheita. Ninguém perturbou a cabeça dela, ninguém a molestou, ela ficou segura. Então ela percebe o cuidado do Senhor dando o alimento, ela percebe a ela por meio de Ruth, né? Ela percebe o cuidado do Senhor com Ruth por meio de Boaz, e o narrador enfatiza o cuidado de Deus quando ele menciona que Ruth se mantém fiel à promessa que fez a sua sogra. Onde você for, eu vou estar. Onde você morrer, eu vou morrer. Veja no finalzinho do versículo 23. E ficou com sua sogra. Todo mundo sabe que ela está com a sogra. A história diz isso. A narrativa diz isso. E por que então que ele faz questão de destacar essa expressão? Porque ele está mostrando que aquilo que foi prometido lá atrás está sendo cumprido por Ruth, a despeito da sogra ficar desdenhando dela, de dizer que foi vazia para aquele lugar, porque era o Senhor mesmo quem estava abençoando Ruth e a fazendo fiel. E como você viu na semana passada, Deus abençoa você por meio de outros. Atente para isso. Agradeça este cuidado do Senhor. Um coração atento ao cuidado de Deus é um coração que estará livre da amargura. Porque ao mesmo tempo que a lembrança triste pode querer trazer a amargura ao coração, ao contrastar com aquilo que Deus está realizando, isso se torna nulo. O que pode me deixar triste diante de tão grandes bênçãos? Porque se diante de tão grandes bênçãos do Senhor, alguma coisa ainda trouxer tristeza ao seu coração, é porque você não está enxergando estas coisas como tão grandes assim. E dentre tudo que Deus tem dado, eu enfatizo: Ele deu a você a salvação. Nós lemos aqui o Salmo 103, e eu acho extraordinária a forma como Davi, um homem rico, está orando. Volte lá no Salmo 103. Davi é o rei, Davi tem muitas riquezas, muitas posses, Davi tem tudo que, humanamente falando, todos nós gostaríamos de ter. Então ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A conversa de Davi aqui com a sua alma é: louve a Deus. E na hora que você louvar a Deus, minha alma, não se esqueça de nada, de nenhum dos benefícios que Deus tem dado. Mas ele não diz: lembre do palácio, lembre da derrota de Golias. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não é interessante isso? Um homem que tem de tudo, que bendiz a Deus por todos os benefícios, destaca: é Ele quem perdoa o pecado. É por isso que quando nós estamos entristecidos diante de tamanha verdade, é porque nós não estamos entendendo errado o que foi que Jesus fez em nosso favor. Do que foi que nós fomos livrados quando o Senhor entregou a sua vida e disse: está quitado, está pago. Um coração atento ao cuidado do Senhor estará livre de amargura, porque sabe que tudo
que recebe vem da boa mão do Senhor e que este bom Senhor tem conduzido a sua vida. E a oração ensinada por Jesus é uma oração que traz o coração de novo a esse entendimento. Porque na oração do Senhor, nós nos dirigimos ao Santo Deus, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós pedimos que o Senhor estabeleça plenamente o seu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e então vem a petição: o pão nosso de cada dia. E como eu costumo sempre enfatizar, por que ele não agradece o pão do ano inteiro? Senhor, muito obrigado, e que nesse ano inteiro não me falte nada. O Senhor nos convoca a diariamente estar diante dele, dizendo: eu sei que é o Senhor que me dá pão, me dê de novo. A semelhança do maná, que vinha diariamente, cuja porção daria para aquele dia, não poderia sobrar para o outro dia. No outro dia dava bicho, no outro dia tinha que trabalhar de novo, contando com a bênção, contando com o cuidado, contando com a providência, pegando mais um pouco para aquele dia, entendendo que amanhã Deus dará de novo, com exceção somente para o dia de descanso, para o dia do Senhor. Nesse dia você não trabalha, pelo menos não para ganhar o seu pão. O seu trabalho é um trabalho de culto, bendizendo ao Senhor Deus. Então observe a oração do Pai Nosso, porque ela chama você a atentar para o cuidado diário do Senhor, e é essa percepção que vai livrar você da amargura. A permanência de Ruth com a sua sogra mostra também o cuidado do Senhor. E você pode olhar para a sua volta, sabendo que aqueles que Deus tem colocado do seu lado são uma expressão do cuidado dele. E ainda que alguém diga: pastor, todo mundo me abandonou, eu estou sozinho, eu não consigo contar com ninguém. O seu leal Redentor, Jesus Cristo, prometeu e certamente está cumprindo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E não há, irmãos, maior cuidado que esse. Logo, não há amargura que persista em um coração que tem diante de si a consciência de tamanha bênção. Você se livra da amargura atentando para o cuidado do Senhor. Você se livra da amargura renovando a sua esperança no Senhor. Essa é mais uma lição do texto. Noemi, que teve a sua esperança renascida já lá em Moabe, lembra? Ela ouviu dizer que Deus voltou a abençoar o seu povo, dando pão. Ela ouviu dizer que Deus se voltou benevolentemente para com Israel, e isso então faz com que a esperança renasça em seu coração. Ela volta para a sua terra, mas ela chega na sua terra com o coração ainda amargo. É por isso que lá ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Mas Deus está cuidando dela. Deus está tratando o coração desta mulher, e diante da evidência do cuidado do Senhor, ela tem a sua esperança renovada. Repare que ao ver a quantidade de cevada trazida por Ruth, a pergunta é: onde é que você foi? Ela viu que não era algo normal, não era em qualquer lugar que ela ia voltar com uma colheita daquelas. Alguém favoreceu a você. Tanto é, volte lá em Ruth, ela vai dizer assim: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? E antes
de Ruth responder o que quer que seja, ela já emenda: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Olha, eu não sei onde você trabalhou, mas que Deus abençoe essa pessoa. O que ela está reconhecendo aqui? Ela está reconhecendo que Deus está de fato cuidando delas. Ela vê a mão do Redentor, do benfeitor em tudo isso. E então ela sabe quem é esse benfeitor. Quem me fez isso foi um homem chamado Boaz. E então, perceba aqui, aquela que voltou de Moabe sem marido, sem filhos, sem descendência, agora tem esperança de que sua sorte e a da sua nora irá mudar por meio de um resgatador. Verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Pela lei do Senhor, o resgatador era aquele que era responsável por comprar de volta pessoas ou propriedades de parentes seus que haviam sido vendidos. Lá em Levítico, capítulo 25, você tem essa lei. Lembra que Deus é o dono da terra. E como dono da terra, Deus dá a terra para quem Ele quer e tira a terra de quem Ele quer. É por isso que nós somos tão favoráveis à propriedade privada. Porque a propriedade privada é dada pelo Senhor. Inclusive essa terra, Deus tinha tirado de outros povos. Lembra que ali onde está o povo assentado naquela terra, era uma terra em que havia muitas outras nações que por causa dos seus pecados foi expulsa daquela terra. E então Deus colocou ali Israel, dividiu a terra. Essa terra é de Dan, essa terra é de Naftali, e cada terra precisa ficar com aqueles a quem Deus deu. Só que nós sabemos que no mundo de pecado, homens contraem dívidas, e então, para saldar a sua dívida, muitas vezes eles tinham que fazer, sabe o quê? Vender a sua terra. Dar a sua terra que o Senhor Deus tinha dado. Às vezes, tinha tão pouco dinheiro que além da terra, eles davam a si mesmos como escravos. Pois o trabalho do resgatador era ser favorável com alguém da sua tribo. Então, quando alguém vendia um campo ou se vendia como escravo, o resgatador iria lá e pagaria e traria de volta aquela terra para aquele povo. E traria de volta aquele que outrora foi escravo. Então, essa é a lei que está sendo citada aqui. Este homem é o nosso resgatador, ele é um parente nosso, mas talvez haja outra lei envolvida aqui. E eu falo que talvez, porque muitas vezes nós somos categóricos em falar da lei do levirato, que está aqui no texto. A lei do levirato consistia em suscitar uma descendência para aquele que havia morrido. Mas a lei do levirato, ela obrigava o irmão do falecido. É claro que em alguns momentos você percebe que a lei foi cumprida de forma distinta, e isso não foi vista com maus olhos. Por exemplo, quando o próprio Judá teve os seus 2 filhos mortos, e com medo do outro filho também morrer, falou para Tamar: olha, espere aí, que um dia eu vou te dar esse menino. E ela vai embora, e quando ela percebe que o seu sogro está enganando, ela vem, se veste de prostituta, e ela tem um filho com o seu sogro. Veja, o sogro cumpriu o levirato. Curiosamente, é por meio desta relação que virá o descendente de Jesus Cristo. Por mais terrível que tenha sido essa história, o engano dessa história, mas mais à frente, a lei do levirato será
regulamentada. Parece que a lei está também aqui envolvida, a obrigação do parente suscitar descendência. Porque mesmo não sendo uma obrigação do resgatador, o resgatador ele era obrigado a resgatar terras e pessoas, né, escravos. A expressão que Noemi usa aqui parece apontar exatamente para a questão do levirato, porque ela diz, veja de novo o verso 20: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, Boaz estava sendo bom com Ruth e com Noemi, que estavam vivas, estava alimentando a ambas. Mas Noemi também estava esperançosa de que, como um possível resgatador, ele seria aquele que suscitaria a descendência de Elimeleque. Daí a ideia de Deus ser benevolente com aqueles que já morreram. E como possível resgatador, ela entende que a sua nora encontrará o casamento pelo qual ela orou. Volte aí no capítulo 1. Veja o verso de número 8. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Quando ela despediu as suas noras, essa foi a oração: que Deus use de benevolência com vocês. Veja o verso 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. Agora, como Deus é aquele que faz muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, quando esta mulher orou, ela estava despedindo as suas noras para seus deuses. Uma voltou para os seus deuses. Nós não sabemos se ela casou, nós não sabemos se ela converteu, nós não sabemos mais nada de Orfa. Mas Ruth se agarrou ao Deus de Israel, ao verdadeiro refúgio. E agora ela ganha um marido, ou ganhará um marido crente. E não só isso, ela entrará na linhagem de Jesus Cristo. É por meio dela que virá o Messias prometido, o grande resgatador de todo o povo. Noemi, então, tem o seu coração cheio de esperança. Ela novamente está esperançosa no Deus benevolente, no Deus leal, no Deus fiel. E quando você mantém os seus olhos no cuidado do Senhor, certamente esta esperança estará renovada no seu coração. Porque num coração cheio de esperança, convicto de que Deus cuida do seu povo, não há lugar para a amargura. Então lembre-se de que o cuidado do Senhor não se expressa apenas naquilo que você espera nesse mundo. Porque em muitos lugares, quando se fala do cuidado do Senhor, a gente pensa logo na prosperidade, a gente pensa logo nas coisas indo bem, na minha doença que vai sarar de uma vez por todas, na minha conta bancária que nunca mais vai ficar no vermelho, de eu nunca passar mais por dificuldades. Mas quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele repreendeu os coríntios exatamente por conta disso, dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É certo que Deus pode dar aos seus servos bênçãos e até mesmo muita prosperidade aqui, agora. Mas essa não é a esperança cristã. Porque se essa é a esperança cristã, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse tipo de esperança em coisas, ela traz agonia ao coração, porque você fica o tempo todo
preocupado se você vai ou não conseguir manter aquilo que Deus tem dado à sua vida. Lembra que eu falei que Deus é aquele que deu a terra? Mas se a esperança estiver na terra, porque Deus também tirava a terra. Durante o cativeiro, Deus dispersou o povo da terra, exatamente por conta da sua desobediência. E esse era um dos termos da aliança: estou dando a terra para vocês, estou dando prosperidade para vocês. Se vocês me desobedecerem, eu não vou dar nem prosperidade e vou arrancar vocês da terra. A esperança é no porvir. E note que essa esperança evitava que o coração de Paulo se amargurasse. Dê uma olhada, abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1. Veja o que Paulo fala aí a partir do verso de número 19. E uma questão importante aqui para você pensar em Filipenses. Paulo está preso. Paulo não sabe se vai sair da prisão vivo ou morto. Paulo não sabe o que virá pela frente. Paulo, outrora respeitadíssimo entre os seus contemporâneos, agora perseguido por causa de Cristo, na cadeia. Qual o crime? Pregar, proclamar Cristo. E então ele escreve a sua carta aos Filipenses. Verso 19: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo sabia que os filipenses oravam por ele. Ele fala: eu tenho certeza de que eu serei liberto. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo não tem uma perspectiva de somente ser liberto. Ele sabe que ele pode morrer em ambas as situações. Ele não será envergonhado. Essa é a esperança. Portanto, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Você sabe o que não evita a amargura do coração de Paulo? Porque ele poderia muito bem estar amargurado. Ele poderia fazer a mesma leitura de Noemi: antes eu era pleno, respeitado, mas ele era incrédulo. E dizer: agora eu estou vazio, agora eu não tenho nada, agora ninguém me respeita, agora eu estou preso, eu posso morrer. Ele podia estar amargurado, mas ele está esperançoso. E a sua esperança: eu não serei envergonhado, nem mesmo se eu morrer. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele mantém os seus olhos em Cristo, e a esperança de não ser envergonhado. Como eu disse, ou ele seria liberto da prisão, ou ele seria liberto de uma vez por todas desse mundo de pecado, para um dia experimentar plena liberdade, ressuscitado com Jesus Cristo. Não há amargura, só há esperança e ações de graças. Há muitos crentes que estão sem esperança, porque acham que as coisas têm que ser aqui e agora. E se não acontecer aqui e agora, não tem graça, a minha vida perdeu totalmente o sentido. E muitos acham que não ser envergonhado envolve Deus conceder exatamente aquilo que eles querem. E essa é a causa da amargura permanecer no coração, porque enquanto Deus não está dando, ele continua reclamando, murmurando e dizendo: eu não mereço sofrer, o Senhor deveria me tratar melhor. Perspectiva, lentes com as quais você enxerga o mundo. Pastor, no caso de Ruth deu tudo certinho. Sim, eu sei. E Deus pode fazer isso na sua vida.
Não tenha dúvida disso. Mas lembre que aqui está em jogo não só a vida de Ruth, a vida de Noemi, a descendência de Elimeleque. O que está em jogo aqui é a vinda do Redentor. É a linhagem santa de onde virá Jesus Cristo. É essa a grande história, a meta-história por trás da história de Ruth e de Noemi, e é nele, em Jesus Cristo, e não naquilo que Jesus Cristo pode conceder, que deve estar a sua esperança. Então olhe para a Escritura, guarde-a no coração, nunca perca a esperança. Sonde o seu coração, e ao se ver amargurado, lembre-se de como se livrar da amargura. Você precisa estar bem atento ao cuidado do Senhor. Como eu disse, Davi no Salmo 103 te chama a não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Ele perdoa as suas iniquidades. E por causa disso, não há o que temer. Você precisa renovar a sua esperança no Senhor. Olhe para aquilo que Ele já fez. Olhe para o Calvário. Olhe para o dia em que Deus soberanamente puniu o seu Filho amado por causa do seu pecado. Olhe para aquilo que está registrado nos Evangelhos, nas Escrituras, e mais uma vez eu lembro daquilo que Paulo diz aos Romanos: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Lembre-se de que outrora, você que era escravo do pecado, foi liberto por aquele que é o maior e melhor dos resgatadores, Cristo Jesus. Porque é assim que a Escritura fala de Jesus como nosso resgatador. Mateus afirma no capítulo 20 que Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, ou por muitos. Sabendo disso, viva para a glória do seu resgatador, afastando do seu coração toda amargura, como ordena Pedro na sua primeira carta ao dizer: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ciente disso, do alto preço pago em seu resgate, mantenha os olhos no resgatador, em seus benefícios, e assim, esperançoso, viva sem amargura.